live, então, aqui do canal. Esse é o nosso ABC do TDAH, né? Então, para você aí que lida com o TDAH, sempre nessas aulas eu vou procurar trazer conteúdo de valor para vocês, para que você aprenda a lidar com esse transtorno, né? E resolver, principalmente, as dificuldades que ele traz. Então, hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, que é uma das grandes dificuldades que a mãe do TDAH tem, que é a falta de apoio. Então, para você que está chegando aí, já seja muito bem-vindo. A falta de apoio, né? Já me conta aí, você que está entrando, se isso é uma questão recorrente, se isso é uma questão importante, né? Para você, se você gostaria de aprender, né? Como conseguir ajudar o seu filho que tem o TDAH, mesmo sem ter apoio, né? Porque muitas vezes a gente não tem, infelizmente, apoio nem do marido, nem da família, nem muitas vezes dos profissionais, né? Que seriam aí para ajudar você com o seu filho. A gente muitas vezes não consegue esse apoio de ninguém, né? E vocês que tem gente que faz parte da nossa comunidade entrando aí, né? Muitos de vocês só encontraram esse apoio lá dentro da comunidade, né? Então, se você ficar comigo, né, inclusive até o final aqui dessa aula, eu vou liberar o PDF dela, só para quem ficar até o final. Combinado? Então, olha lá. Falei já que isso é muito comum, né? E só antes da gente entrar, na verdade, no nosso conteúdo, você, né, que faz parte, você que está aqui, né, você faz parte da minoria das mães, né, que já, se você já faz parte dessa minoria que já se sente apoiada, se você tem realmente, porque, claro, não são 100% dos casos, né, também que a mãe não tem esse apoio. Se você já tem esse apoio, se o seu marido te ajuda, né, se a sua escola te ajuda, enfim, se as pessoas aí te ajudam realmente com o TDAH, talvez essa aula não seja para você, né? Mas nesse caso você pode compartilhar o link dessa aula, já clica no botão aí, já aproveita, curte, né, essa aula para que ela também alcance mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, mas compartilha, né? Compartilha principalmente com aquelas mães que, poxa, você percebe que ela tem uma dificuldade e que ninguém compreende o que ela passa, né? E essa situação ainda é muito difícil para ela. Roberta, não consigo participar na comunidade. Ajudo, chama a gente no inbox, né? Chama a gente no privado que a gente te ajuda, tá bom, meu amor? Com certeza, né? Com certeza. E então, olha só, para quem que né, essa aula de hoje? É para você que justamente busca esse apoio, né? Para você que não tem esse apoio, principalmente, né? A gente vai falar como você lidar com essa situação aqui, certo? Já coloquem aí para mim, né, meninas, como é essa situação para vocês, né? Hoje nós estamos ao vivo pelos 3 canais, YouTube, Instagram e Facebook, né? Então, seja da onde você tá vindo aí, já me fala também se o som tá bom, né? Se a imagem tá boa, se você me ouve bem, porque na última aula a gente não conseguiu uma conexão muito boa, né? Mas a gente tá melhorando aqui, né? Um passinho a cada dia, tá bom, meus amores? E olha só, a minha intenção aqui é conseguir fazer você vislumbrar isso, que é possível, mesmo sem apoio. Porque às vezes a gente fica esperando o apoio, né? Vir, e a gente acha que ele deve vir, só que se esse apoio nunca vem, a gente nunca consegue ajudar o nosso filho, e isso não faz o menor sentido, né? Qual é o objetivo principal? Será que você realmente precisa desse apoio? Claro que com apoio é muito mais fácil, né, gente? Mas será que isso é realmente fundamental para que você consiga ajudar o seu filho que tem o déficit de atenção? Só para você que está perdido aqui de repente, se você não sabe o que é o TDAH, né? É o déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, aquelas crianças que são mais desatentas, mais distraídas, mais esquecidas, mais agitadas, configura aí o TDAH, tá bom? Então, se de repente, né, tem algum... tudo isso que eu falei traz dificuldades no dia a dia, né? Dificuldades no aprendizado, dificuldades de interação, né, social, enfim, N dificuldades. Então, se você se identifica com isso, né? E, de repente, você é uma daquelas mães que é tão julgada, né? Porque o seu filho é desobediente, falam que você não é uma boa mãe, e toda essa ladainha, né? Então, fica por aí que a gente vai
te ajudar, tá bom? Rosângela. Meninas, vocês já fazem parte da comunidade e não estão conseguindo participar lá, é isso? Chamem a gente, por gentileza, tá? Seja qual canal você tiver aí, já chama a gente no privado, tá bom? Se você tem o nosso canal pelo WhatsApp, chama no WhatsApp, que lá a gente responde mais rápido. Mas se você tá pelo Facebook, manda um inbox. Se você tá pelo Instagram, manda um direct, tá bom? Só o YouTube que não tem, né? Essa facilidade de ter um chat aí particular. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, então, que eu queria falar para vocês, né, é que uma das coisas que é fundamental para a gente conseguir vencer esse obstáculo, né, da falta de apoio, é a gente realmente diminuir a expectativa que a gente gera com relação a isso. Porque a gente espera que as pessoas compreendam, né, que as pessoas nos apoiem de verdade, e isso raramente vai acontecer. Eu preciso ser bem sincera aqui com você, né? Isso raramente vai acontecer. As pessoas tendem muito mais a julgar do que a ajudar, né? E como eu falei antes, se você fica só esperando esse apoio e você fala, não, eu preciso de ajuda, eu preciso desse apoio para conseguir fazer, por exemplo, eu preciso do apoio da professora para fazer o meu filho se concentrar em sala de aula. Se você ficar só esperando esse apoio vir, e se ele não vier? Né? A gente não pode ficar contando com isso. Então, o primeiro passo é a gente diminuir essa expectativa. Entender que, na verdade, gente, as pessoas, cada um se preocupa só com o seu próprio problema, né? Cada um olha normalmente só para o seu próprio umbigo e a vida é assim, né? A vida é assim, infelizmente. Mas eu tenho certeza que você que está aqui, né? Você já é uma pessoa diferenciada porque você não olha só para você, você está olhando para o seu filho, você quer ajudar ele, certo? Então, Kika, bom ter vocês, todos vocês, né? Bom ter todas vocês aqui. E só ressaltando, gente, essa foi uma aula surpresa, né? Mas nós estamos tendo aulas todos os dias aqui, tá? Pelas redes sociais. Sempre pelas 3 redes a partir de hoje, tá bom? Outra coisa, outro ponto importante. Falei da gente diminuir a expectativa. Outro ponto importante é a gente aprender como construir, né, a nossa liderança sobre as pessoas que nos cercam. Dentro da nossa comunidade, a gente fala muito sobre a gente construir a liderança sobre o nosso filho, não é mesmo? Vocês que estão aí já devem ter passado por esse passo, que é a gente conquistar aquele poder de influência sobre ele, né? Que a gente passa a se intitular, inclusive, de mamãe elefante, né? É por isso que a nossa comunidade tem esse logo do elefantinho. Mas você não precisa conquistar essa liderança só sobre o seu filho, né? Uma vez que você aprende a fazer isso, você também tem a oportunidade de aplicar isso com outras pessoas. Lu, seja bem-vinda. Temos várias Lus aí hoje, né? Luciana, Lucinéia, Luana, já vi algumas Lus aí passando por aí. E, de fato, então, a gente precisa aprender a conquistar esse poder de influência sobre essas outras pessoas, sobre o professor do seu filho, sobre o diretor da escola, sobre o marido, né, sobre a sua mãe, né? As nossas mães são um ponto de apoio importante para a gente também, né? E são uma das primeiras a julgar, né? Também quando a coisa está saindo ali do controle, o seu filho faz muita birra, é muito elas falam, né, que é muito mimado e que você faz, né, deixa o seu filho fazer tudo que ele quer, e na realidade você sabe que não é exatamente isso. Você tenta fazer a coisa dar certo, você não consegue porque é uma dificuldade que você tem, e talvez porque você não saiba ainda como resolver o problema do TDAH, né? Mas eu só queria destacar, então, assim, que é possível, né, a gente construir essa liderança, esse poder aí de influência. E um caso que eu me lembro assim muito claramente, nós temos vários, na verdade, dentro da nossa comunidade, né? Você que está aí, que já faz parte da comunidade, já comenta aí para mim se você já conquistou essa liderança sobre o seu marido, já conseguiu trazer ele para perto, né? Para a educação do seu filho. Mas um caso que ficou muito marcado assim para mim foi o caso da Ingrid, né? Que ela iniciou, ela começou a aprender a conquistar essa liderança, ela começou a aprender a fazer as intervenções com o filho dela, e quando ela começou a aprender isso, ela não... O marido dela, ele até sempre foi, assim, um marido que apoia, mas ele não ligava muito para essa coisa de saber como agir com o menino,
né, com o filho deles. E ela conseguiu mudar isso, né? Então, quando ele começou a ver que ela estava tendo resultado, que o menino estava agindo de forma diferente, que ele já estava mais tranquilo, que a maneira dela se comportar com o filho tinha mudado, e isso estava deixando ele mais tranquilo, né? Que ele já estava conseguindo se concentrar melhor nos estudos, estava um pouco mais obediente, aí ele parou e falou, opa, o que será que ela está fazendo aí, né? E com o poder de influência dela, né? Ela conquistou esse poder de influência sobre ele, trouxe ele para junto, né? Tanto que ela concluiu todo o processo, né, de aprender tudo que ela tinha que fazer. Ele veio aprender tudo isso também, e hoje, claro, né, eles colhem os frutos disso. Em muito pouco tempo, eles já recebiam elogios aí até da mãe dele, né, da sogra, da Ingrid, que notou, né, a diferença de comportamento no menino. Então, assim, a gente, de quebra, quando a gente tem um resultado com o nosso filho também, a gente também mostra para todo mundo que está à nossa volta, para nossa mãe, né, falar, não, eu sei o que eu estou fazendo, né, agora eu sei o que eu estou fazendo com meu filho. Mas foi só para destacar aqui para vocês, e aí, de repente, você deve estar pensando, sei lá, você que ainda não faz parte, né, da nossa comunidade, de repente você pensa assim, poxa, mas, poxa, o marido da Ingrid, ele já era um cara até um pouco mais compreensivo, né, parceiro aí da esposa. O meu marido, imagina, nada do que eu falo tem peso para ele é muito cabeça dura, né, ou então você até tem o apoio do marido, mas não tem o apoio de outras pessoas importantes para você, ou de repente nem casada você né, porque não consegue ter tempo também para se relacionar com outras pessoas, mas de repente você fala assim, não, imagina, já tentei tudo isso, não, isso é impossível, né? Então, não é impossível. Se tantas mães, né, mais de 500 mães já conseguiram, você também consegue, né? Talvez você só precise aprender aí o caminho como fazer isso, tá? Mesmo que você se sinta sem forças, né, porque de repente a situação tá tão difícil aí para você, tem como a gente resolver tudo isso, tá? E isso pode dar certo para você também, desde que você esteja disposta a aprender esse caminho, né? Então, não existe nada que é impossível, né, gente? Se uma pessoa, são mais de 500, mas se uma só pessoa tivesse conseguido, ainda assim eu já falaria para você que é possível. Porque se uma pessoa conseguiu, se eu trilhar o mesmo caminho, né, que essa pessoa trilhou, eu vou chegar lá também, sim ou não, né? Aliás, em quem vocês têm se espelhado, né, na vida de vocês como um todo? Na vida pessoal, na vida profissional, isso tudo. Tem alguém que é exemplo para você? Segue os passos dessa pessoa, né? E você vai chegar no mesmo lugar aonde ela chegou, né? E então vamos lá. Quando a gente fala, né? Então eu citei no início que a gente precisa diminuir essa expectativa de receber o apoio das pessoas. Isso faz sentido para você? O que acontece na maioria das vezes? Que eu vejo, né, o que eu percebo, principalmente das mães recém-chegadas aí na nossa comunidade. A gente foca muito no problema e a gente só consegue focar em uma coisa por vez, né, gente? Então, se eu foco no problema, eu não foco na solução. Isso é bem simples mesmo. Eu foco muito no problema. Eu vejo que meu filho ele tem alguma dificuldade, às vezes você já tem o diagnóstico, às vezes você não tem o diagnóstico, né? Você tem só uma suspeita aí, porque ele é mais distraidão, porque ele tem dificuldade no aprendizado, tem dificuldade na escola, e você percebe que ele tem uma dificuldade de interagir com os amigos, você percebe que ele é mais agitado do que o normal, enfim, você tem uma suspeita aí do TDAH, né? E a gente fica a gente foca tanto nesse problema e a gente quer, esse é até um dos pontos, né, que a gente usa o elefantinho aqui para simbolizar a nossa comunidade, que a gente quer que todo mundo tenha atenção para o nosso filho, né? Isso é ótimo, a gente precisa dar atenção para essa criança. Na verdade, nós precisamos, e o ideal seria que a gente desse atenção para todas as crianças, né, gente? Mas, olha lá, no meu caso, sou professor particular de um aluno que tem o TDAH. Como fazer a família participar da forma correta? Também conquistando a liderança sobre a família, tá? A gente já vai chegar lá. Mas primeiro eu queria que vocês entendessem que a gente precisa parar de focar no problema.
Enquanto você tá só pensando, meu Deus, meu filho tem TDAH, ou eu acho que ele tem, ou ele tem uma dificuldade muito grande, e eu não sei como fazer para ajudar, e você tá no problema, no problema, no problema, no problema. Sai do problema, né? Dá um passinho distante. Eu sei que isso nem sempre é fácil, né, gente? Porque às vezes a gente tá no meio daquele turbilhão e a gente se vê no olho do furacão ali, né? Mas tem como a gente se distanciar um pouquinho para a gente conseguir analisar essa situação com calma e falar, não, pera lá, o que eu posso realmente fazer para ajudar, né, o meu filho? E quando a gente sai um pouco desse furacão, né, e para de focar no problema e foca na solução, você começa a perceber que, na verdade, tá, ninguém vai me ajudar, então eu tenho que conseguir essa solução sozinho, né? E é possível, gente, é possível, eu só preciso parar de ficar esperando que as outras pessoas compreendam o meu problema, que elas compreendam o que eu passo, né? Olha lá a Ana falando, a vivência dessa liderança faz toda a diferença. Eu também consegui isso, empatia com a criança e respeito pela condição dela. Que bom, Ana, que bom. E então, gente, assim, deu para entender que eu consigo fazer isso sozinho. E na verdade, quanto antes você perceber isso, eu tenho certeza que mais rápido você vai encontrar essa solução, tá? Mas vamos lá, vamos falar dessa tal dessa liderança, né? Muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer conquistar, a gente não quer conquistar, na verdade, a gente quer impor a nossa liderança. Eu sou a mãe, eu determino o que vai acontecer com o meu filho, eu dou as regras, né? Inclusive, amanhã, gente, nós vamos discutir um caso aqui, eu junto com a Lucinéia, então não perca, né? Vai ser amanhã às 16 horas a nossa live. E a gente vai discutir um caso que aconteceu mais ou menos isso, né? Mas sem spoiler aqui. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente vê o nosso filho sofrendo um bullying, por exemplo, às vezes até dentro da própria família, né? Isso acontece, infelizmente. E a gente vê, sei lá, algumas crianças falando mal dela, ou excluindo ela de uma brincadeira, ou é um tio que brigou e você julgou ali desnecessário aquilo, ou até cruel aquela situação, e você vai lá, você interfere, e você fala, olha, quem cuida do meu filho sou eu não quero que você interfira, e a gente impõe essa liderança. Isso não funciona. É simples assim. Funcionou? Teve alguém aqui que já fez isso? Eu já fiz isso também, né, gente? Ninguém tá isento de errar, mesmo sabendo o caminho certo. Mas na época eu não sabia, não, tá? Quando eu fazia isso, eu não sabia o caminho, não. E quando a gente, se você tá, né, no meio desse furacão aí, então tenta se afastar um pouquinho. Pensa que não é seu filho, pensa que é outra criança, né? Imagina, olha para ele, tá? E se você fosse a única pessoa no mundo que pudesse ajudar essa criança? Fala essa criança, não fala meu filho, né? Que é para já emocionalmente a gente dar essa distanciada. Se você fosse a única pessoa, se a vida dele dependesse de você, você vai conseguir dar essa distanciada para pensar, tá? A gente precisa conquistar esse respeito, essa liderança das pessoas que estão à nossa volta, gente, pela integridade, né? Primeiro é pelo exemplo, é eu mostrando para essas pessoas que eu tenho controle da situação e que eu sei o que eu estou fazendo. De repente, você está aqui, você não tem, né? Você não tem mais a lei. Como eu vou mostrar que eu tenho controle da situação se eu realmente não tenho? Você precisa descobrir. Você precisa ter o controle. Né? Você precisa, no mínimo, garantir que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para ter esse controle. Sim ou não? Né? Olha lá, tem uma charada Lucinéia aí, né? Não percam, tá? Não percam, amanhã vai ser às 16 horas. E então, assim, a gente tenta impor, né, essa liderança, e quando a gente impõe essa liderança, a gente ganha inimigos, né? A gente nem consegue impor a liderança sobre o nosso filho, só que nem é disso que a gente está falando hoje, né? Nem é a liderança com relação ao filho, né, em si, mas com relação às outras pessoas. A gente não consegue impor essa liderança. Só consegue impor a liderança quem exerce um papel de hierarquia. Por exemplo, você trabalha numa empresa, aí, de repente, que você tem lá o seu chefe. E, de repente, aquele chefe bem turrão, aquele chefe que você não respeita ele como pessoa, mas você é obrigado a seguir as ordens que ele te dá, né? Afinal de contas, ele é seu chefe, se você não fizer isso, você corre risco de ser mandado embora. Isso não é liderança.
você obedece, entre aspas, porque existe um medo, né? Mas, de fato, ele não exerce nenhuma liderança sobre você. Então, o que acontece? A gente precisa entender como a gente conquistar. Não importa, conquistar. Então, eu falei que a gente lidera pelo exemplo. Exemplo, as pessoas precisam, no mínimo, sentir um equilíbrio em você. Então, gente, um dos pontos principais da liderança, embora sejam coisas diferentes, é você conquistar um equilíbrio emocional. Sim, mãe, você precisa cuidar do seu emocional. Não é do emocional só do seu filho que você precisa cuidar. Então, se de repente você leva o seu filho que tem o TDAH na terapia, mas você não faz terapia, isso já fala para você que não vai funcionar, tá? Você precisa cuidar do seu emocional, porque se você não tem um emocional equilibrado, como que o seu filho pode ter um emocional equilibrado se ele se espelha muito mais em você do que no que o terapeuta está falando? Né? Isso aqui é só para fazer você pensar, tá? Nem é exatamente dentro aqui do que eu tenho, do que eu estou explicando hoje, mas é só para levantar essa pulguinha aí atrás da sua orelha. Mas ele é um ponto importante, né? Para a gente conquistar essa liderança. Pare e pensa comigo. Existe alguma pessoa aí do seu convívio, pode ser alguém da sua família, pode ser o seu próprio marido, pode ser sua mãe, pode ser algum colega de trabalho, ou às vezes nem exatamente alguém do seu convívio, mas sei lá, um palestrante que você acompanha, algum profissional que você admira muito, e essa pessoa, você tem essa admiração por ela, e sempre que ela fala alguma coisa, então, poxa, se não for alguém do seu convívio, né? Se for alguém do seu convívio, de repente, é os conselhos que ela te dá. Mas se não for alguém do seu convívio, poxa, sempre que eu assisto uma palestra, um vídeo daquele cara, daquela moça, ela fala alguma coisa, eu coloco em prática, dá certo. Tem alguém aí? Se tem, se você conhece, né? Se você tem alguém assim, essa pessoa exerce uma liderança sobre você. Muitas vezes sem você nem conhecer ela, né? A cada sessão para o seu filho que uma seja sua. Sim, isso mesmo, né? Isso mesmo. Por isso que a gente tem também dentro da nossa comunidade as terapias, né, gente? As terapias em grupo que a gente faz para as mães, porque é um ponto extremamente importante aí da gente conquistar essa liderança. E a gente precisa, então, conquistar isso. A gente precisa aprender a ter esse poder de influência sobre as pessoas. Tá fazendo sentido isso, sim ou não? Falei que o equilíbrio emocional é um ponto importante, mas eu saber também, eu ter controle do que eu quero para o meu filho, porque muitas vezes a gente fala assim, Lê, mas claro que o que eu quero? Eu quero resolver o TDAH, tá? Só que o que envolve resolver o TDAH? Né? Eu quero ajudar. Eu sou essa pessoa? Ai, que orgulho, gente. Que bom ouvir isso. Obrigado, meu amor. O que envolve resolver o TDAH? O que envolve, ou de repente você está aqui e você nem sabe, né, que o TDAH tem solução, mas ele tem, tá? Já deixo o alerta aí para você, se você ainda não sabe. O que é que de fato você quer fazer com seu filho? Onde você quer fazer o seu filho chegar nessa vida, né, gente? Lembrando que a gente, como mãe, a gente tem a obrigação de educar o nosso filho para vida, né? É para vida. Ele vai passar só um período de tempo aí com você, talvez até os 18 anos ou menos, né? Ou um pouquinho mais. E você tem só um período para conseguir ensinar para ele tudo que você precisa ensinar. Você tem claro isso na sua mente? O que é que eu preciso ensinar para o meu filho? E não acha que ele vai aprender sozinho, não, tá? Ele vai aprender. Se você não ensinar, ele vai aprender. Só que ele vai aprender com outras pessoas, ele vai aprender com a vida, né? Com a vida, né? E será que eles vão ensinar tão bem quanto você? Será que eles vão ensinar o que você gostaria que seu filho aprendesse? Né? Então, quando as pessoas percebem que a gente não tem esse controle, eu não sei nem aonde eu quero chegar. Eu não sei nem o que eu quero ensinar para o meu filho, não sei nem o que eu quero para a vida dele. Eu não sei nem o que eu quero para minha vida, quem dirá saber o que eu quero para a vida do meu filho. Eu não vivo, eu não trabalho no emprego que eu gosto, eu não tenho a vida que eu gostaria, né? Eu não tenho a vida financeira que eu gostaria, eu não tenho a vida profissional que eu gostaria, eu não tenho a vida pessoal que eu gostaria, eu não moro muitas vezes na casa que eu gostaria, eu não tenho esse controle nem na minha vida. Como é que eu vou ter como é que eu vou idealizar isso tudo para a vida do meu filho, Alessandra?
várias insights aqui para você pensar hoje, né? É possível, gente. É possível e digo muito mais do que isso para você. É necessário. É necessário você ter esse controle, é necessário você fazer essas reflexões, fazer um planejamento. Muito mais do que você saber aonde você quer levar o seu filho, você planejar isso. Quando você passa a ter esse controle, as pessoas começam a te respeitar. Elas, às vezes, elas nem percebem exatamente que você tem todo esse controle, mas elas percebem que não. Ela sabe o que ela está fazendo. De alguma forma, elas percebem, não, ela sabe o que ela está fazendo. E aí você começa a ganhar aliados. Não inimigos, aliados. Porque, no final das contas, gente, mesmo as pessoas que não nos apoiam, elas também querem o bem dessa criança. Você concorda? Seu marido, ele não quer o bem do seu filho? Claro que ele quer. É filho dele também, afinal de contas. O professor não quer o bem dessa criança? Claro que ele quer, senão ele nem tinha se tornado professor. Será que o diretor não quer o bem do seu filho? Será que a sua mãe não quer o bem do seu filho? Gente, todas essas pessoas, elas querem, mas por que ninguém consegue te ajudar? Porque existe uma falha muito grande na comunicação aí de todos vocês, né? E aonde deve iniciar essa comunicação é em você, tá? É em você. Então, hoje, né, eu queria entender de vocês se tá fazendo sentido, né? Eu sei que vocês estão ficando muito... Eu sei que é uma aula bastante reflexiva essa, né, gente? E vocês estão quietinhos aí, mas conversem comigo para eu saber. Meu filho tem diagnóstico, mas tem várias características. Não tem o diagnóstico, mas ele tem várias características, principalmente nos deveres da escola. E não tem atenção e comportamento também. Tem característica desafiadora, tem horas que ele fica muito no mundo de Bob, né? No mundo de Bob só entende quem tem a minha idade, né, gente? Entendo. Bom, existe uma suspeita aí, né? E será que a gente não consegue ajudar o seu filho mesmo antes do diagnóstico, né? Então, assim, eu quero levar o intuito dessa live de hoje até uma live rápida, né, gente? Mas porque também se eu trouxesse muitas reflexões aqui, você ia sair daqui com os miolos fritando e não ia resolver muita coisa. Eu quero que você pense nessa sua expectativa de fazer as pessoas te apoiarem. Eu quero que você pense se você realmente tem dado razões para as pessoas te apoiarem. Né? Porque as pessoas fazem as coisas inconscientemente, gente. Ninguém fica parando para pensar, não, essa pessoa eu vou apoiar. Não, as pessoas elas são reflexivas. Elas vão refletir o seu comportamento. Se você... E, gente, vocês são privilegiadíssimas de estarem nessa live hoje, né? Porque, primeiro, eu nem avisei que ia ter a live, né? Vocês caíram aqui de paraquedas, porque provavelmente vocês já acompanham aí o canal. Mas vocês são privilegiadas porque... Você conseguindo entender como você conquista, embora hoje eu não consegui, né, entrar em detalhes aqui de como você conquista essa liderança, a gente vai evoluir isso em algum momento, mas se você entender que está nas suas mãos a reação de todas as pessoas que te cercam, você passa a ter um controle diferente sobre a sua vida e sobre a vida do seu filho também. E aí você passa a virar o jogo, você passa a ganhar esse jogo, inclusive. Né? Você vai conseguir trazer o seu filho para perto de você e as outras pessoas também, né? Só que aí, olha só que engraçado, né? Aí a gente vai começar a ter apoio dessas pessoas. Quando que a gente consegue o apoio delas? Quando a gente precisa aqui? Na verdade, a gente não precisa do apoio delas, né? Engraçado isso? Contraditório, parece, né? Num primeiro momento, mas é exatamente isso. E eu queria propor aqui, então, né, para vocês, um desafio, né? Um desafio aí para que uma das coisas que a gente utiliza, né, para conquistar a liderança, principalmente do filho, e assim, eu não falei muitos detalhes de como você conquista isso hoje aqui, mas eu vou te dar uma dica agora para você colocar em prática, que é um dos pontos importantes aí para a gente, que envolvem a liderança, principalmente da criança, para você colocar em prática, para você ver que isso funciona. Não só para que você veja, né, gente, que funciona, mas para que você comece a ter aí um pouco mais de alívio, né, no seu dia a dia. E porque lembra que eu falei que quando a gente começa a exercer esse poder de influência sobre o nosso filho, sobre as pessoas, a gente
Mostra para eles que eu tô no controle. Esse é um dos pontos, né, principais. Eu tô no controle. E a gente não precisa falar isso, tá, gente? É com ações que a gente mostra que a gente está no controle. Então, eu queria propor aqui um pequeno passo, né, para vocês. Se você já faz parte da comunidade, provavelmente você você já faz isso. Mas eu quero colocar um desafio específico aqui para essa semana, né? E aí eu quero que você volte aqui nesse mesmo vídeo, né, nessa mesma aula e comente aqui o resultado disso, combinado? Uma coisa muito simples, né? Que é estabelecer recompensas para o seu filho. Então, você vai combinar alguma coisa com ele. Por exemplo, a gente está de férias, né? Então, por exemplo, poxa, eu estou de férias, mas a escola mandou aqui tarefas, né? Tarefas de férias. Então, são tarefas mais simples, provavelmente, mas ele tem que fazer um negocinho lá todo dia para que não. As escolas fazem isso para que a criança não fique tão preguiçosa, né, gente? Para que ela consiga aí se lembrar, inclusive, do que ela aprendeu, para não ter aquele delay, né, no próximo ano. Então, você vai combinar com ele, por exemplo, nesse momento, e se de repente ele não tem essas tarefas, você vai pegar alguma outra coisa. Por exemplo, eu quero que ele comece a arrumar o quarto dele todo dia. Parece sonho, né, gente? Mas as crianças com TDAH, elas podem arrumar o quarto delas todos os dias, tá? Inclusive o guarda-roupa, né? Inclusive os brinquedos. E a gente muitas mães já conquistaram isso, tá? Então, se elas conseguiram, você também consegue. E uma das coisinhas que elas fazem é estabelecer essas recompensas. Então, eu quero que você combine uma coisa com seu filho, só uma coisa. Pode ser almoçar no horário, pode ser ele arrumar o quarto dele, pode ser ele fazer a tarefa da escola, a tarefa de férias, qualquer coisa. Uma coisinha. Uma coisinha. E aí você vai combinar com ele, tá? Tem que ser combinado. Fala, filho, então, essa semana, aproveita que é segunda-feira, né? Fala, essa semana a mamãe queria combinar uma coisa com você. Todo dia nós vamos sentar para almoçar meio-dia, por exemplo, né? Porque criança com TDAH enrola a vida, né, gente? Para ir, você chama para almoçar, ela vem uma hora depois. Aí você chama para sair da mesa, ela sai uma hora depois também, né? Seria, né, cômico se não fosse trágico, mas é muito trágico no dia a dia nosso, eu sei disso. Mas então você vai combinar. Escolhe uma coisa simples para você começar e depois você vai evoluindo nisso, tá? E aí você fala assim, olha, se você conseguir, se a gente conseguir, né, cumprir então esse combinado direitinho todo dia, você vai ganhar um prêmio, uma recompensa. E aí todo dia você vai dar uma recompensa pequenininha para aquele momento. E tem que ser na hora, tá, gente? Porque a criança com TDAH, ela não tem um sistema de recompensas interno, ela não tem aquela motivação interna, então a gente traz essa motivação de fora. E aí você vai combinar. Você, você vai, por exemplo, almoçou na hora certa, vai poder comer a sobremesa. Fez a lição direitinho no tempo certo, ou fez a lição lá na hora que a gente combinou, você vai ter, sei lá, 15 minutos para jogar o jogo que você gosta, tá? Meninas, eu não tenho como aceitar convite de ninguém para entrar na live, tá? Desculpem. Então, você vai fazer isso. Combina o que é que ele vai fazer, combina a recompensa, e aí você vai dar essa recompensa, obviamente, né, gente? Aí você pode estabelecer uma recompensa maior, se ele cumprir todos os dias da semana aí. Isso é um ponto importante que a gente trabalha na liderança da criança. Agora, você pode também estender isso aí para essa liderança das outras pessoas, né? Então, mesmo que você não tenha ainda o seu equilíbrio emocional, eu quero te desafiar, e você pode voltar e comentar aqui também, eu quero te desafiar a toda vez que as pessoas criticarem o seu filho, você finge que você tem equilíbrio emocional, né? Você finge que você está no controle da situação. Já ouviu aquela frase que uma mentira contada 1000 vezes ela se torna verdade? Né? Isso é verdade, né, gente? A gente pode usar isso a nosso favor. Então, assim, ainda é, entre aspas, né, uma mentira, você de repente ainda não tem esse equilíbrio emocional, você ainda não tem o controle da situação, mas você vai mostrar que você tem. Você vai perceber que essas pessoas vão reagir diferente com você, tá? Então, só um teste aí, mas esse teste, né, eu quis propor também as recompensas aqui para a criança, para já começar a te ajudar aí, né, no seu dia a dia com o seu
pequeno, embora tem gente falando aqui, né, tem 10 anos já, isso ainda funciona muito bem, tá, gente? Ele reclama, mas faz, né? Então, mas pelo menos já faz, né? Já é alguma coisa, porque a maioria das crianças com TDAH nem faz, né? A gente precisa ficar falando 1000 vezes até que a criança vá fazer. Olha lá a Fabiola falando. Meu filho já está arrumando a cama dele todos os dias e dobrando o lençol. Eu estou amando as suas aulas. Que bom! E ele também já faz as tarefas de ele também faz as tarefas de matemática do Kumon. Fabiola faz parte da nossa comunidade, já mostrando aí para vocês que dá certo, né, gente? Então, deixa agora aqui para mim o seu comentário, falando, né, se essa aula te ajudou, se te deu uma luz aí, né, principalmente com relação a essa questão do apoio de outras pessoas, mas eu acho que você entendeu que você não precisa dele para, de fato, conseguir começar a ajudar seu filho. Você vai fazer esse desafio aí, né, da recompensa sem o apoio de ninguém. E você vai ver que vai dar certo, tá? E aí eu quero que você volte aqui, né, e comente aqui pra gente. Combinado, gente? Então é isso, meus amores. Aproveita se você ainda não se inscreveu, né, no nosso canal. Se você tá pelo Instagram, já segue, né? Se você tá pelo YouTube, já segue aí, já se inscreve, já ativa o sininho também, porque no Instagram a gente tem, né? Entrou ao vivo, ele mostra lá no Stories. E no YouTube, se você ativa o sininho, quando eu entro ao vivo, você também recebe uma notificação aí no seu celular. E no Facebook, a mesma coisa. Então, seja por onde você está aí, se inscreve, né? E aproveita e compartilha, né, gente, esse conteúdo. Se você acha que isso pode ajudar alguém aí, seja em qualquer situação. Eu vi algumas pessoas, é que eu não consegui ler todos os comentários, né? Mas eu vi algumas pessoas falando de autismo também. Isso é a mesma coisa. Quando a gente fala de falta de apoio, principalmente, né? A gente vê tantas lutas aí para a gente conquistar esse apoio das pessoas, mas a gente precisa continuar lutando por isso? Claro que precisa. Só que a gente não precisa depender disso, né? A gente vai na contramão, a gente encontra um outro jeito ali de conseguir ajudar o nosso filho, mesmo sem ter esse apoio, certo? Então é isso. Amei, sempre uma luz no fim do túnel para nós. Essa é a minha intenção, né? Trazer essa luz aí para você, ser luz para vocês, né? Alguém um dia foi luz na minha vida e hoje eu pretendo, né? E fico muito feliz de ser na vida de vocês. Então é isso, amores. Beijos no coração e não percam a live de amanhã, às 16 horas. A gente vai conhecer o caso de uma mãe que sofria, né? Esse preconceito e essa falta de apoio da família, certo? Beijos, então, e fiquem com Deus!